Olá, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. E desde já nós queremos agradecer a participação, a contribuição de vocês com o nossos episódios do PAPcast, o podcast da Primeira Igreja Evangélica dos Irmãos no Pará. E hoje vamos estar apresentando para vocês nosso terceiro episódio e mês de julho, um mês muito especial para a Igreja Evangélica dos Irmãos. Então, nós temos hoje o privilégio para conversarmos, bater um papo muito especial sobre um tema também muito especial. E temos como nossos convidados hoje, irmão Irã, da Primeira Igreja dos Irmãos, e também irmão Ivaldo, da Igreja dos Irmãos de Coqueiro. Então, para nós, um grande privilégio mesmo, a poder proporcionar para vocês um material, um conteúdo, com conteúdo que possa edificar a sua vida. Muito bem, irmão Iranildo, irmão Ivaldo, como eu falei, é um prazer tê-los aqui, desde já agradecendo a vocês aceitarem o convite, né, da equipe de comunicação da Igreja dos Irmãos daqui da Primeira Igreja. Então, mês de julho, né? Mês de julho, um mês, assim como fevereiro, um mês muito importante para a Igreja dos Irmãos, diante do tema que vai ser conversado hoje, que é sobre acampamento, sobre retiros, né? Historicamente, a Igreja dos Irmãos é famosa pelos seus retiros e todo mês de fevereiro, mês de julho, temos as nossas temporadas. Eu lembro que antes era temporada de adolescentes, né? E depois temporada de jovens, no mês de julho. E mês de fevereiro é todo mundo juntos, né? Uhum. Agora, tanto fevereiro quanto julho está fazendo todo mundo junto. Também temporadas de kids, né? Então, historicamente, a Igreja dos Irmãos é conhecida por seus retiros. Que nós vamos ter a oportunidade hoje de conversar no nosso terceiro episódio, conversarmos sobre isso, sobre acampamento, sobre a temporada agora de julho, sobre o que vai ser conversado, tratado com os acampantes lá, tá bom? Então, passo para vocês aí, se apresentem rapidamente, né, Irã e depois o Ivaldo tem a Os oportunidade. mais novos. Boa noite a todos. Bom, alguns já me conhecem, diria que muitos já me conhecem, né, no contexto do acampamento, mas quem não me conhece me chamo Iranildo Pereira. Estou na igreja dos irmãos desde os meus 12 anos e no acampamento desde os 13, né? Sou casado com a Luciana, pai do Pedro, e já frequentei uma boa quantidade de temporadas de acampamento, aprendi muita coisa. E estou aqui para dividir um pouco, falar um pouquinho também do que vai ser essa próxima temporada de julho de 2023. Certo. É isso aí, né? Eu creio que a maioria de vocês também me conhece, né? Eu sou o Ivaldo Trindade e me congrego na Igreja dos Irmãos de Coqueiro, mas já andei muito por aí, né? E em matéria de acampamento, minhas vivências são desde 75, quando eu participei como acampante pela primeira vez, e de lá para cá já teve muitas coisas de acampamento e vivências de acampamento, e eu confesso que eu creio que eu já fiz de tudo em matéria de acampamento, né? Então, tem uma estrada aí já percorrida. Verdade. 75 para cá tem muita coisa, né? Tá, então a expectativa para mais uma temporada. Eu fico pensando assim, todo ano, fevereiro e julho, ah, mais uma temporada, mas dá aquele frio na barriga e toda uma logística, né, para se montar para se fazer, organizar, colocar a programação em dias. E uma coisa muito importante com relação ao acampamento é o que vai ser conversado, né, tratado lá. Expectativa para vocês para mais uma temporada de retiro? Para mim, né, é, eu quero ver do mesmo coisas diferentes. Eu não sei se eu estou me fazendo bem entender, mas Sim. a gente já viveu muita temporada de acampamento, a gente imagina que a gente vai encontrar praticamente uma mesma estrutura, certo? Mas quem sabe algo novo pode surgir, né? Uhum. Então, essa é a expectativa. Tá ok. Irã. Considerando a temporada passada, teve um tema também bem interessante falando sobre o tempo. Achei bem interessante aquele tempo. Foi bem desafiador falar sobre esse tema.
e como as pessoas que estavam trabalhando, os palestrantes, a equipe como um todo, como eles conseguiram tratar desse tema Uhum. e passar uma mensagem de como é importante a gente cuidar bem do nosso tempo, eu posso dizer que a temporada passada foi muito interessante. Então, cresce a expectativa para a próxima É sempre, isso né? aí. Sempre cresce quando uma temporada assim ela tem esse destaque, né? Ela consegue alcançar aquele objetivo, geralmente conseguem, mas tem algumas que elas têm um destaque maior, né? No meu caso particular, eu fazia um tempo que eu não participava, pelo menos da forma também como participei, né? Levando uma palestra e tal. E então eu tive a oportunidade de ficar ali atento com tudo que estava acontecendo, né? Ver o movimento dos acampantes, ver o movimento para onde aquela temporada estava caminhando. E a conclusão que eu cheguei foi essa, de que ela conseguiu alcançar o objetivo. E isso faz com que a minha expectativa, pessoalmente falando, seja alta, Uhum. né, para essa próxima temporada. Tá certo. E aí, sobre o tema, agora para o mês de julho, o tema é cancelados, defendendo o que acredito, independente das consequências. O que chama a atenção de vocês sobre esse tema? O tema em si é bem desafiador, porque além de ser um tema atual, né, Uhum. é um tema que nos leva a uma série de reflexões e desafios, nos coloca numa situação de ter que se posicionar, né, em certas Uhum. situações. Mas sem querer aprofundar muito, até para deixar o gostinho de quem vai para o acampamento querer É, estar lá, claro. né? Mas eu digo que quando eu digo que ele é interessante, porque ele tem tudo a ver com o nosso tempo, com a nossa geração, né? A nossa geração, ela vive, a geração que está surgindo agora, os mais novos, eles já surgiram com a internet. Eles já nasceram com a internet, eles já cresceram com a internet. E a internet, ela vai moldando ali o comportamento das pessoas, e se a gente não estiver atento, ela molda mais do que deveria, Sim, né? sim. Então, e um desses comportamentos é que causa esse medo da pessoa ser rejeitada, né? Dela não ser bem recebida numa fala, num posicionamento, seja ele filosófico, religioso, de qualquer natureza. Então, esse medo é um medo que faz parte desta geração, que a geração anterior não experimentou, né? Pelo menos não nesse nível, né, de Sim, sim. internet. Então, é um tema que tem a ver com a geração, muito com a geração atual, e a gente tem que tentar entender como funciona a cabeça deles nesse contexto. Então, mas isso a Sim. gente vai tentar abordar lá no acampamento. Certo. E Valdo, o que chama atenção com esse tema? Bem, ah, essa eu gosto muito de entender o significado das palavras, né? Sim. Cancelar é algo eh, que gera um vaticínio, uma coisa terminada, né? Então, a ideia de cancelados nesse contexto, em relação à questão das posições, das falas, né? É, vamos dizer assim, super importante você parar e pensar um pouco sobre isso, né? Uhum. Porque defender uma causa que eventualmente pode contrariar neste mundo midiático que a gente vive hoje, né, é realmente muito interessante, tá? Ah, eu creio que a, a prisão dos apóstolos lá de Atos, capítulo 4, ela traz um pouquinho desse contexto, né? Eh, e eles foram usados no sentido enfim, eu posso ser reprimido, eu posso ser, eh, vamos dizer assim, até mesmo morto, né? Mas eu vou firmar posição em coisas que, obviamente, são eternas. E eu creio que essa ideia de imaginar-se cerceado, calado, ou coisa dessa natureza, num contexto como esse, de defender algo, né, é bem interessante. E aí, esse medo que o Irã comentou aqui, certo? É algo que é pertinente. A gente não pode dizer que isso não existe.
né? Sim, sim. Então, essa realidade é realidade. Agora, como que a gente enfrenta essa realidade, né? Firmando posição, aí sim são os pulos do gato, né? São as dicas que de repente você que vai estar lá no acampamento vai receber e nós aqui também podemos explorar um pouquinho, né? É verdade. Ivaldo, figurativamente, a gente pode dizer que esse medo desse cancelamento é a prisão, uma forma de prisão, como os apóstolos Sim, experimentaram, né? Uma prisão sem muros, mas uma prisão, sim, sim, né? sim. Causa um certo É. terror ali nas pessoas. Porque o medo aqui, ele envolve aquela questão da ameaça, né? Sempre a ameaça começa. Começa pela ameaça. Então, vale a pena pensar nisso, né? É uma coisa que você falou que é algo, é uma realidade, né? E como isso tem sido tratado. Uhum. E parece que as igrejas estão, não todas, né? Mas algumas igrejas se ficam privando seus membros, né, de tratar algumas questões, né? E aí, mas estão ouvindo, Mas é eles interessante estão envolvidos no meio de tudo isso, né? E só que a igreja precisa tratar, né? porque aqui também envolve o chamado conflito de gerações, né? Uhum. Eu sou baby boomer, né? Tem gente aí que já nasceu com o telefone celular, né? A gente vê algumas imagens de bebê já, Sim. né? É interessante, parece que eles estão fazendo pose, né? Para a mídia dos nossos tempos, né? Então, para alguns, olha, eu não quero nem saber dessas coisas, né? Mas para outros, certo? Isso é algo que envolve vida e morte, num certo sentido. Então, Que é vale a aquele, pena pensar é o sobre isso. aspecto que o Irã falou, né? A geração. Ah, É o que eles estão vivendo, né? Que eles nascem é de berço, né? Já vem isso. Então, é o que eles vão vivenciar. verdade. Muito bem, agora sobre essa questão de cancelamento, né? Essa cultura de cancelamento, pergunto para vocês se vocês já passaram por alguma situação no âmbito pessoal de ah, que vocês precisaram defender o que vocês acreditam, assim, se posicionarem em alguma situação, em algum evento, né? Mesmo correndo o risco de perder amigos ou benefícios, enfim. Já passaram por alguma situação assim? No contexto religioso, sim, mas não com tanta força, porque, como eu poderia dizer, da minha parte, eu sempre coloquei minhas posições de maneira bem tranquila, né? Uhum. Com as pessoas que eu convivo e tal, sem invadir a consciência do outro, mas falando claramente aquilo que eu acredito, explicando, mais explicando do que tentando convencer. Em outros aspectos também já aconteceu, termos profissionais e a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tanto na nossa fala, na nossa evangelização, quanto na fala em outro aspecto, a gente tem que ter equilíbrio. Então, a gente nem pode deixar de emitir nossa opinião e deixar de sustentar nossa posição, e nem desrespeitar a posição do nosso interlocutor. Então, tem que ter o equilíbrio. Agora, há situações em que, mesmo você sendo tranquilo e equilibrado, ainda assim você vai causar algum desgaste em quem está Sim, ouvindo, sim. né? Só que a gente não tem como se responsabilizar ou medir a reação da outra pessoa, a não ser depois que já aconteceu. Mas quanto a isso, eu tenho tranquilidade, não tenho nenhuma experiência assim que tenha gerado alguma agressividade, alguma violência. Mas sim, tive já várias situações em que o posicionamento ele entrou em choque com o pensamento do outro. Eu acho que isso daí é relativamente comum de acontecer, especialmente na questão bíblica, né? Sim. Agora falando, por exemplo, de mídias, redes sociais, alguém já te deixou já cortou a amizade contigo, eu não quero falar mais com ele também, deixou de entrar em contato por causa disso? Então, aí a gente não nasceu na era da internet, Sim. na era do celular, do smartphone, mas a gente foi aprendendo porque a gente pegou o início, né? Então, eu evito muito a discussão, até em coisas mais simples, para lhe ser sincero, porque
já dizia o Pequeno Príncipe, né? A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. E o WhatsApp é uma fonte maior ainda de mal-entendidos, por exemplo, né? Então, quando eu quero tratar de um assunto em que eu percebo que a pessoa pode ter dificuldade de entender por uma mensagem de texto, por exemplo, eu prefiro tratar pessoalmente ou por uma ligação e tal. Então, eu evito ao máximo entrar em uma discussão cibernética, uma discussão por aplicativo, porque não é um ambiente que vai produzir eh, as condições favoráveis para que as pessoas se entendam, né? O comum é o contrário. O comum é acontecer uma discussão, alguém fica com raiva, sai de grupo, né? E, aliás, a coisa mais difícil é sair de um grupo, né? Era, pelo menos antes, agora pode sair desapercebido, né? Sim. Mas antigamente era muito difícil, a pessoa ficava assim, poxa, quero sair do grupo, mas só de sair já causava constrangimento, né? Então, isso é característica da nossa atualidade, da nossa geração, né? E aí entra no que eu falei. Pessoalmente, eu evito ao máximo, né? Já tive experiências de ter que chamar alguém, explicar, olha, eu acho que isso não deveria ser assim, deveria ser de outra forma, por aquele motivo, e deixar a pessoa à vontade para tomar a decisão e fazer o movimento que achasse que deveria, mas não é uma coisa que eu considero recomendável, porque você pode perder a amizade não por sustentar a sua posição, mas pelo constrangimento causado em uma discussão que em algumas vezes pode se tornar desnecessária. Então, isso faz parte daquele equilíbrio que eu mencionei. Opina, deixa lá, outra pessoa vai opinar. Se você Sim. tiver a oportunidade posteriormente de explicar, explica. Mas realmente, na minha maneira de ver e de entender, não vale a pena esticar uma discussão no mundo dos aplicativos, porque fora do contexto da igreja, principalmente, uma das características que eu vejo hoje nas pessoas é que elas querem ter razão, né? Porque não ter razão é quase sinônimo de ser cancelado, né? Se eu Sim. não tenho razão, então ninguém vai me curtir, ninguém vai querer ouvir, porque eu não tenho razão. Sim. Então eu preciso ter razão, eu preciso vencer uma discussão, né? E vencer uma discussão, querer sempre vencer uma discussão torna-se perigoso, porque ninguém sabe todas as coisas, né? Então a minha postura pessoal é essa, de manter ali um equilíbrio nas falas, nas conversas, e, em sendo possível, tratar na pessoalidade. E o Ivaldo? Hum. Que situações? Ah, sim, claro, já enfrentei situações dessa natureza, né? Onde reafirmar um posicionamento se tornou importante Sim. e também, em algumas circunstâncias, decisivas, né? É claro que cancelar, o cancelamento podemos dizer que seria o mal do nosso tempo, tá? A Uhum. gente poderia dizer isso, né? É claro que não é deste tempo apenas, pelo menos naquilo que eu tenho da minha experiência, da minha vivência, não é desse tempo, né? É claro que ela foi massificada com mídia, com a internet, com os aplicativos de comunicação rápido e velozes, né? Com a possibilidade de não somente eh, levar textos, mas também imagens, sons. Então, isso ganha uma dimensão Uhum. extremamente importante e também pode ser devastador, né? Devastadora, né? Essa dimensão, tá? Sim. Recentemente, eu vi alguém chorando, né? Falando para os seus, como é que a gente chama? Seguidores. Seus seguidores, né? Os seus aficionados, eh, falando para o seu público, chorando mesmo, tá? É, porque ele tinha perdido milhões, milhares de seguidores, porque ele fez alguns comentários, né, que não foram de um ícone da nossa música, que não foi bem recebido pelos fãs desse ícone musical. Sim. Então esse homem estava chorando porque havia perdido os seus seguidores e com isso também perdido, né, dinheiro, né? É bem interessante isso, porque é o resultado e também é o reflexo da própria sociedade que a gente vive nesse contexto da manifestação, tá? Da manifestação. Então,
Mas se a gente for pensar um pouco mais aprofundadamente, a gente vai ver que essa ideia de cancelar alguém, essa é uma expressão mais recente, mas a ação, a atitude, ela não é de hoje, ela é bem antiga. Se a gente pensar muito bem, Jesus Cristo também ele viveu, né? Teve algumas interlocuções com alguns cancelados do seu tempo. Os párias da sociedade, por exemplo, os cancelados do seu tempo, os leprosos, as prostitutas, né? Os, Ficavam às Com margens, né, da sociedade. exatamente. os corruptos. Os publicanos, os corruptos, né? Sim. E ele, Jesus mesmo, foi acusado, né, de interagir com essas pessoas, né? Então, para os bem-nascidos do tempo de Cristo, certo? Ele não era bem visto. Ele Talvez era fosse uma. cancelado hoje, né? Talvez ele Ele, fosse num certo cancelado. sentido, nesse público, ele foi cancelado. Sim. Tá? Uhum. Então, é interessante isso. Tá? Então, a atitude, ela não é recente. Sim. O nome, a nomenclatura, ela é recente, ela causa um impacto mais forte por causa da dimensão do universo onde essas coisas acontecem hoje, certo? Então, no meu caso, quando fala-se já teve que fazer uma defesa e tudo mais, né? Eu confesso que nesses tempos eu não me preocupo muito com a grande mídia, não. Eu não me preocupo muito com a grande mídia, nas redes sociais também. Para falar a verdade, eu ando meio distante um pouco, como sujeito ativo das redes sociais, né? Mas eu vejo o que está rolando, eu procuro me inteirar do que está acontecendo, né? Raramente eu faço alguma manifestação. E aqui a manifestação não é só no âmbito eclesiástico, religioso, ou de crença, ou coisa dessa natureza, mas de convicções, por exemplo, políticas, econômicas, sociais, né? Tudo isso pode gerar um cancelamento, né? É muito interessante isso, porque a gente pode também pensar no fundo, né? Como é que as coisas acontecem. Eu, pessoalmente, me preocupo muito mais com as relações, olho no olho, né? Sim. Pele com pele, né? Porque essas relações são mais importantes. Tem sido perdido, inclusive, né, com o Exatamente, né? passar do tempo. Eu provavelmente nunca serei alguém que vou receber dinheiro nessas plataformas. Certo? Provavelmente. Entendeu? Tá? Porque até ia ser interessante, né? Até porque se a gente sair um pouquinho do contexto econômico e tratar sobre uma outra ótica, a ótica das relações, das convivências, uma amizade verdadeira pode valer, pode não, deve valer, em termos de pessoalidade, muito mais do que milhões e milhões de seguidores. Eu diria, Pastor Daniel, o Sim. termo cancelamento, ele é como se fosse uma evolução do termo solidão, porque alguns artistas disseram no passado que a solidão era o mal do século, né? O Ivaldo comentou, o cancelamento pode ser o mal desse século. Eu penso que ele seja uma evolução, porque é como se fosse a solidão na mídia, né? Ele está lá cheio de seguidores e da noite para o dia ele pode estar poucos ou com nenhum, dependendo da gravidade, né? Daquela situação que vai levar aquele cancelamento. Então, eu diria que é uma evolução. E sem ser especialista na área nem nada, apenas é uma opinião, então qualquer pessoa pode discordar de mim, evidentemente. Na minha maneira de perceber as coisas como elas acontecem hoje, né? Essa evolução ela chega até a ser mais perigosa, porque é, numa relação pessoal, e você tinha um amigo e você gostava muito daquele amigo, jogava futebol, estudou junto, qualquer coisa, ou ia para o acampamento. Um dia vocês se entenderam, passaram um tempo sem se falar, voltaram a se falar. Demorava para ter o desgaste, né? Demorava, você tinha a oportunidade de consertar, né? Eu convivia com o Ivaldo, um dia eu falei uma coisa que ele não gostou, ele ficou chateado alguns dias, depois me conversou comigo, nós voltamos a falar direito. Então, demorava para ter um rompimento definitivo. Mas na nossa geração atual, o rompimento ele é imediato. Não gostou, não gostou, acabou e adeus, né? Isso, evidentemente, estou falando em termos de pessoas muito conhecidas na internet que vivem disso e Uhum. que até conseguem dinheiro com isso. Não é o nosso caso, né? A gente vive numa comunidade um pouco menor, né? Sim. Um pouco menor, mas ainda assim
né, num nível menor pode acontecer. Então, eu diria assim que o cancelamento, sem ser especialista na área, né, então qualquer pessoa pode discordar de mim, não há problema quanto a isso, isso é apenas a opinião do Iranildo. Eu diria que o cancelamento é a evolução da solidão que tanto assustava as pessoas, né? E agora o que assusta é o cancelamento. É como o Ivaldo colocou a questão só a nomenclatura, né, que muda, mas a atitude ao longo da história, né, são as mesmas atitudes, né? Então a gente vai acompanhando, tá lá. As pessoas já faziam isso, uma cultura diferente, mas já faziam isso, né? E a nomenclatura vai mudando. Mas é interessante, Irã, a gente podia aplicar, né, a, a frase da Sandra de Sá sobre solidão ao cancelamento. Solidão dá um tempo, vai saindo, né? Vai, De repente, vai embora, né? Mas ainda falando sobre a questão de cancelamento, né? É, é porque ela tem um efeito que atinge, né, aquela parte próxima, mas ela tem também, é como se fosse uma mina, né? Ela explode, atinge o objeto direto, certo? Sim, Mas ela tem um reflexo, vamos dizer, em raios de ação que envolve outros seres, né? E isso ganha essa dimensão tão grande, né? E aí é bom a gente atentar. Nunca esqueçamos, tá? As palavras, elas têm poder, sim, sim. Eu tá? estava lembrando agora, essa semana, acompanhei uma reportagem de um rapaz, começou a fazer vídeos de umas construções na casa dele, simples, né? Ele gravava e colocou na. Então isso bombou, ele ganhou muitos seguidores, começou a ganhar dinheiro também. Então foi uma explosão nas mídias. De repente ele sumiu, né? E- Parou de gravar e já fizeram uma reportagem sobre o que tinha acontecido. E ele sumiu porque estava ruim diante de um comentário, né? Uau! De alguém que não gostou e tal, fez um desprezo. Isso afetou diretamente ele e acabou com o projeto. E aí que entra aquela questão do cuidado. Então, as palavras, elas têm poder, né? Assim, Se a gente lembrar muito bem lá, Salomão, lá em Provérbios, ele fala sobre isso, né? A morte e a vida estão no poder da língua. o que bem a utiliza, come dos seus Como frutos. dos seus frutos, exatamente. Em uma outra versão, ele fala no sentido mais genérico, certo? Aquele que utiliza dela vai colher o fruto, seja ele bom ou seja ele ruim, né? É muito interessante isso, porque é, às vezes a gente não atenta para esses detalhes, né? sim. E aí, falando mais especificamente sobre temas de acampamento, como é que os temas das temporadas têm influenciado a vida de pessoas? Vocês falaram assim tem uma jornada longa, né, em retiros, e podem falar de experiência pessoal ou falar de outras pessoas também. Como é que a participação no acampamento, né, não a questão só da programação, dos jogos, mas a, os assuntos tratados, como isso tem impactado a vida de pessoas? Pode ser também uma questão pessoal, né, uma experiência pessoal. Como é que o Ah, que vocês destacam sobre isso? bem, eu fui influenciado por temporadas de acampamento, sim, Uhum. tá? Eu nunca fui um cara muito falante. Na minha infância, na minha adolescência, eu nunca fui falante, né? Eu não sei se eu sou tão falante assim, de uma forma do corriqueiro cotidiano, mas eu aprendi muito nesse aspecto, Sim. em relação à questão de comunicação, de como se comunicar, como você interagir, como você perceber as dificuldades em certas situações. Eu creio que as temporadas de acampamento me trouxeram muito dessa experiência, porque conviver com pessoas de distintos lugares, de distintas condições, favorece a você desenvolver vamos dizer assim, uma visão, alargar a sua visão, Mesmo sendo o né? mesmo grupo de igrejas, né? Mesmo sendo de um mesmo Sim. grupo, nós somos diferentes, né? A igreja, na verdade, é uma Uhum. diversidade. A Sim, gente não pode negar isso, né? É uma unidade na diversidade. Somos diferentes, temos gostos diferentes, temos formações diferentes e aspirações diferentes, muitas vezes.
né? Então, as temporadas de acampamento que eu participei como acampante, certo? Me trouxeram bastante disso. E isso me levou eu levei isso, na verdade, para outras atuações em termos de ministério de acampamento e Sim, também para outros eventos que envolvem eventos de massa, sim, tá? E isso tem a ver com essa contribuição, certo? Aprendizado no âmbito da comunicação, aprendizado no âmbito do relacionamento, uhum, aprendizado no âmbito da submissão, né? E eu creio que também compromisso, isso foi muita coisa que eu aprendi no acampamento, e eu creio que ele continua contribuindo nesse nível, se bem aproveitado, obviamente, né? sim, sim, Só cresce quem aproveita, sim, né? Tem gente que simplesmente passa e passa, né? verdade. E o Irã? Se é que eu lembro de todos os temas desses 35 anos. Não vou conseguir, até porque, eu acho que o Valdo deve lembrar disso, a gente viveu um tempo em que os temas eles eram uma passagem, né, na verdade, bíblica, Uhum, né? E a gente até decorava o tema todo e a passagem junto ali. Tinha o tema, um tema e a passagem. E não que os temas atuais não sejam bons. Eu mesmo já falei que eu até elogiei no acampamento passado, não lembro que foi, acho que foi a Lorena, não sei, que deu a ideia, Lorena Pinto, sobre o tema ser o tempo. Pronto. E agora também cancelados, né? Eu acho que essa atualização é muito boa também, mas para mim o que mais digamos assim, me marcou e me ajudou, mais do que o tema em si, eram os princípios que a gente consegue extrair daquele tema e daquela temporada. Então, eu posso dizer que ao longo desses 35 anos, sem sombra de dúvida, o acampamento, as temporadas de acampamento têm um espaço de destaque na minha formação, de forma geral, né? sim, De forma geral, porque a gente aprende e a gente aplica e vê o resultado. É essa que é a jogada, essa que é a sacada, para usar uma linguagem atual, né? sim, Então, pelo menos para mim e para a maioria das pessoas que eu conheço, que eu convivi em acampamentos, até os mais jovens, quando a pessoa vai com o intuito realmente sincero de aprender, não tem erro. Ela vai aprender alguma coisa e vai voltar e vai fazer a diferença. A gente não tem um termômetro, a gente não tem um equipamento para medir o quanto fez, o quanto causou de impacto na vida daquela pessoa cada temporada, né? uhum, Mas a gente consegue perceber, né? Eu posso dizer uma experiência que quando eu fui para o meu segundo acampamento, eu acredito, se eu não me engano, fevereiro de 1990, o tema era sobre Neemias. Eu lembro até hoje, eu lembro do estudo, eu lembro do Zeca ensinando. E, e a gente voltou para Belém e aplicou o que a gente tinha aprendido e a gente uhum, construiu um trabalho em cima daquele aprendizado. Esse trabalho prosperou com o passar do tempo. Então, mais do que o tema, apesar de eu achar que o tema ele é o chamariz, ele é o que vai despertar a nossa curiosidade, o que que eles querem dizer com isso, muito mais os princípios que são aprendidos e alguns que podem ser extraídos desse tema, como foi, por exemplo, da temporada passada. Até hoje eu escuto a música tema, eu escuto praticamente toda semana, porque ela me sim, marcou demais, falando, olha, você não tem tempo, malmente para sentar à mesa, para se alimentar daquilo que é mais importante, né? E aí não estava falando do pão físico, né? Eu sim, imagino. E sempre que eu escuto essa música, eu volto para aquele acampamento lá sim. e lembro das coisas que eu aprendi lá. Eu estava lembrando que são tantos assuntos tratados, né? E eu já ouvi tanta coisa em acampamento que não se trata nas igrejas de uma forma. Não, 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 o pastor pregou sobre isso, né? Então sou pastor também tem essa responsabilidade de trazer essas coisas, de falar sobre essas coisas, muito mais. E no acampamento tem essa questão, o jovem está lá, e ele vai ouvir um assunto assim, de uma forma intensa, né?
todos 4 dias ouvindo palestras sobre aquele tema, né? Isso traz um impacto muito grande. E são vários assuntos, muitos assuntos, né? E a Isso forma de abordagem também, e né? a forma de A, abordagem também. a gente, às vezes, não se atenta para isso quando a gente Sim. não está no ambiente de acampamento, tá? Obviamente a gente é mais formal, contexto do templo e das celebrações do templo e tudo Sim, mais, tá? Existe inclusive a liturgia para isso e tudo mais. Mas, certo? Talvez a gente precise dosar um pouco mais isso, né? Porque a gente passa mais tempo aqui do que lá no acampamento, sim. né? Então, explorar essa maneira de interagir no ensino e nas reflexões e tudo mais, e até mesmo na forma de celebrar, né? É, enquanto as temporadas não chegam, é preciso a gente talvez ter uma pensada Assim, mais de carinho, né? Nesse universo. é verdade. Muito bem. Também, agora sobre os temas dos estudos da manhã. Tá? Lembrando que toda temporada, né, tá lá um tema que vai ser discutido à noite, né, mais, a forma mais aprofundada à noite, né, e pela parte da manhã tem alguns estudos, e nas últimas temporadas tem sido feita por faixa etária, né, tem sido interessante. Então, para essa temporada agora temos três assuntos a ser conversado, né? Baseado também na questão do cancelamento, né? Defendendo aquilo que eu acredito, independentemente das consequências. E dos estudos da manhã, aí entra um pouco mais na área do que vocês vão estar tratando, né? E aí esse aperitivo para quem vai estar lá e também já para aguçar a curiosidade de quem está com dúvida e quem está planejando chegar lá, tá bom? Então, assim, faça um resumo do tema de vocês, do assunto de vocês lá. É difícil fazer um resumo, até, inclusive, eu ainda não concluí, né? Mas quando eu fui convidado, né, e me foi passado o meu tema, bom, primeiramente eu vou falar sem ser relativo ao acampamento propriamente dito, porque o meu tema ele é amplo, né? Sim, Não há, não, muito embora ele seja ligado a uma questão religiosa, mas é desafio do testemunho na era globalizada. Tem a ver com o tema principal, diretamente com o tema uhum, principal do acampamento, que é o cancelamento, né? O cancelados. Ah, mas quando a gente interage com os nossos princípios, quando a gente interage com a nossa própria experiência de vida cristã, né? A tendência é que esse testemunho, essa evangelização seja natural, né? Ela precisa ser natural, né? Agora, quando a gente reporta isso para esse campo minado que é o medo de falar alguma coisa que alguém não vai concordar, isso pode embaralhar ali um pouquinho as ideias de quem não tenha tanta experiência na vida cristã, porque a gente precisa lembrar disso, né? Uma sim, coisa é a experiência do Ivaldo, ele falou sobre isso quando ele disse assim, são interações, são experiências diferentes, vivências diferentes, né? Ele recebeu uma educação, ele teve uma experiência, uma convivência, e nosso desafio é tentar transferir um pouco dessa experiência para pessoas mais jovens, que já nasceram nessa outra geração, uhum, né? Então, essa é a nossa. Um dos nossos desafios é esse. É, é a transferência do conhecimento de uma geração para outra, né? sim, Que sim, recebe as coisas de uma outra forma, né? Então, o tema é desafiador, até porque, quando eu disse que tinha a ver diretamente com o tema de ser cancelado, que antigamente, para uma pessoa ser denominada ou se autodesignar como um mestre, ela precisa ter um histórico, ela precisava ser muito boa em alguma coisa. Era para ser um mestre
O pessoal fala o mestre Zagallo, né? Mas porque ele tinha toda uma história no futebol que alguém um dia o chamou de mestre, né? Naquele Sim. esporte, né? Então, em qualquer área, para alguém ser chamado de mestre, demandava quase uma vida, ou então mesmo na vida acadêmica, demandava um tempo de estudo, né? Desde a graduação, e às vezes uma especialização e um mestrado para a pessoa ser chamada de mestre. Mas hoje, embora eles não se use esse título, né? As pessoas talvez não se dê essa titulação, eu sou mestre em alguma coisa, mas elas se comportam como sendo. Hum. Nas finanças, os mestres em finanças, eles invadem a nossa casa, né? Eles invadem a nossa casa, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. De repente, não é mais você que está mandando no seu dinheiro, é alguém que está dizendo como você tem que fazer, né? Que você tem que aplicar ali, tem que gastar ali, não pode gastar naquela outra coisa. E a pessoa acaba se tornando um mestre da sua vida naquele assunto, né? Ou na saúde, né? Olha, você não pode comer, você não pode comer aquilo, e às vezes a pessoa nem tem o preparo para falar sobre aquele tema, mas ela ouviu dizer, e às vezes ela copia o que alguém disse, né? Porque eles não sabem a origem, né? E essa é uma marca também do nosso tempo, as pessoas vão reproduzindo sem dar o crédito a quem tem que ser o crédito, né? Sim. Então, eu já peguei várias vezes coisas que eu sei que não era daquela pessoa e que ela falou, não disse que era dela, mas também não disse de quem era. E fica no ar. Quem quiser acreditar, acredita se é dela, se não é dela, né? Poderia pelo menos dizer que não era dela. Pelo menos, se ela não soubesse de quem, né? Ela pode dizer que nenhuma dela. Tem até aprendi a ouvir de um. Eu não lembro de quem, né? Mas com certeza não é minha. É quando um professor quer pegar um aluno na mentira, ele diz assim: Você já ouviu falar naquela frase famosa do Daniel? Aí ele disse assim: Ah, eu conheço, só que não é dele, é do Ivaldo, né? Então, ele, tipo assim, te peguei na mentira, né? Mas então, voltando aqui para a sua pergunta, esse é um dos desafios, né? E como eu lembro de um texto na carta de Timóteo, a Timóteo, né? Que Paulo diz: Olha, vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer ouvir, elas vão sentir uma coceira no ouvido e elas vão se cercar de mestres. Às vezes pensando que esse tempo chegou, né? Porque tem o mestre da finança, o mestre do namoro, o mestre do casamento, o mestre da saúde, o mestre da alimentação. Tem mestre para tudo na internet. E o mestre na política, né? E aquela sua pergunta anterior sobre a discussão, alguma coisa que o Ivaldo falou, não me recordo agora, mas eu vou puxar da minha lembrança, que às vezes, hoje a pessoa se orgulha até de ser agressiva, né? Sim. Porque ser agressivo hoje gera o que chamam de engajamento, né? Alguém se identifica com aquela agressividade, diz, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí vai, aí já gera um grupo, vai gerando um grupo, vai se expandindo, gera um grupo. Então, esse é uma das questões da atualidade que a gente tem que Uhum. conversar. Como levar uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de salvação, uma mensagem cristã para uma geração que está ávida por uma outra coisa, né? Eu estou falando uma geração como um todo, né? Não estou Sim. falando especificamente das pessoas que vão para o acampamento. É, em algum momento a igreja ela vai precisar ou precisa ou já precisou entender isso para não se permitir ser capturada também, né? Não permitir que a pregação verdadeira seja capturada por esse sistema que nos impele a ser mais invasivos, mais agressivos. Olha, se não for isso, não sei o que e tal. A palavra, o Ivaldo citou Salomão, né? Dizendo que caso eu quero entender, Ivaldo, me corrija se eu estiver errado, que quando Salomão fala que a palavra tem poder, ele está falando da palavra humana mesmo, naquele Sim. contexto ali, né? Princípio. Mas imagine que se uma palavra humana, bem colocada, bem temperada, né? Como a gente costuma usar o termo, ela tem um efeito muito positivo na vida de uma pessoa, imagine a própria palavra né, de Deus. Então, ela bem manejada, bem colocada, com sabedoria, ela vai causar muito mais efeito positivo do que uma discussão
sem sentido, que às vezes não vai levar, e também eu acho que Paulo também fala sobre isso, né? Que ele diz, olha, vocês vão ficar em discussões sem fim e não vão chegar a lugar nenhum, né? Então, a hora de calar, a hora de falar, e o desafio está posto. Falar para uma geração que está sendo permanentemente bombardeada por filosofias, por mestres diversos em todos os aspectos, em todos os temas, alguns de maneira mais agressiva. Se você não fizer isso, é porque você não vai ser uma boa pessoa, e a pessoa se vê obrigada a fazer isso, sem falar em situações mais extremas, né, que não é o caso, talvez seja o caso, pelo menos aqui agora, mas quem sabe no acampamento a gente não aborde, de pessoas que enveredaram por algum aplicativo, que enveredaram por seguir alguém, e que a pessoa sofre depois uma consequência muito grave por causa disso. Esse é um problema também da nossa geração atual. Sim. Eu estava pensando aqui na questão da geração que é bombardeada, né, desses mestres, dessas ideias, né, e, a, e como o cristão, aí se tratando mais do acampamento especificamente do jovem cristão, né, que tem a responsabilidade, né, de testemunhar, seja no sentido de, né, algo intencional mesmo, de chegar e ter que falar, ou no sentido mesmo de do testemunho, né, da minha postura, meu Uhum. posicionamento, meu comportamento. Então, tem essa responsabilidade, né? Temos esse dever. E aí fica aí o desafio, eu acho que você aborda sobre esse desafio para como entrar, né? Eu lembrei outra coisa também, que estava conversando com o irmão recentemente, que a as estratégias, né, de antigamente, de alguns anos atrás, né, ela já não surte efeito hoje. E eu estava falando justamente Sim. com ele sobre isso, por causa das gerações. Né? Os atrativos das gerações de hoje são diferentes das gerações passadas, né? E antigamente, eu lembro que, ah, né, vai ter acampamento. Então, esse para muitos era o atrativo principal do ano, a temporada de acampamento, né? Ou me organizar para lá era aquele movimento. Mas hoje já não é. Né? O Uhum. próprio acampamento, as temporadas já estão lutando, guerreando contra outros atrativos, né, Sim, para os jovens. Mas eu fico pensando sobre essa questão do testemunho, é meu dever, né? E sim. aí, como é que eu vou entrar com tudo que está se oferecendo aí, né? E aí tem a ver com as convicções, né? Sim, Tem a ver com convicções, né? sim. E o Ah, o tema que eu devo abordar, né, é desafiante, desafiador, eu entendo eu. Ah, é cosmovisão cristã e ideologia de gênero, tá? Tem ideologia para tudo quanto é gosto neste mundo. Essa que é a verdade, tá? Sim. Nós podemos discutir sobre ideologia política partidária, ideologia econômica, ideologia das relações, enfim, né? Podemos pensar nisso. Isso tem a ver com, no caso, né, ideologia são das pautas, né, que sempre aparecem no seio da sociedade, no mundo de hoje, né? E tem a ver com identidade do ser humano, né? Isso tem a ver com ideologias, né? Identidade. Por quê? Entender a si mesmo, tá? É, é que nos leva a fazer escolhas, tomar decisões, a, enfim, dar uma direção para a própria vida, né? Sim, Então, afinal, existem respostas que atendem, né, às aspirações dos seres humanos, né? Mas será que existem respostas que atendam plenamente essas inquietações, né, da alma humana? Essa é uma pergunta importante que todo ser humano deveria fazer, né? E quais são essas questões inquietadoras da alma humana, tá? Eu creio que a gente pode alistar pelo menos aí 5 áreas importantes, né? São perguntas que se faz desde que mundo é mundo, tá? Desde que mundo é mundo e que as coisas degringolaram, né?
Para quem não sabe, né? Desde que o mundo capotou, né? Como alguns dizem, né? Por exemplo, questões que envolvem a origem do ser humano, certo? De onde nós viemos? Pessoas estão fazendo esse tipo de pergunta hoje, né? De onde eu vim? Né? Ah, o que eu sou, né? Tem a ver com a identidade, né? O que eu sou? O que somos? Né? Outra coisa, inquietações em relação a propósito. Por que eu estou aqui? Perguntas que fazemos, tá? E detalhe, não é um privilégio dos já entendidos, né? As crianças pequeninas já fazem esse tipo de perguntas, tá? Questões do universo moral, por exemplo, como é que eu devo agir? Né? Isso, né? Inquietação da alma. E, Sim, por fim, creio que é uma pergunta, né? É o destino, né? Para onde eu vou? Né? Então, isso tem a ver com ideologias, tem a ver com entender a si mesmo, né? Nós, né, que cremos nas Escrituras, que cremos na Bíblia, certo? Nós entendemos que ela tem essas respostas, sim, né? E ela não se cala, ela não se cala, tá? Ela fala por si mesma. Isso é importante dizer aqui, tá? Eh, por exemplo, nós entendemos que Deus existe. Né? Deus existe, tá? Nós podemos dizer que a vida é como as peças de um quebra-cabeça, né? Você pega um quebra-cabeça, né? Tá lá as peças todas embaralhadas, não é verdade? Né? E aí o que que você faz? Né? Estão lá na caixa. Mas normalmente tem dificuldade para montar um quebra-cabeça se a gente não olhar a capa, né? Normalmente na capa que tem lá a imagem que deve ser construída por aquelas peças que estão ali embaralhadas, não é verdade? Tá? Então, quando nós olhamos a capa, quando nós vemos aquela imagem, né, é mais fácil de construir, né, de juntar as peças, de fazer as junções de forma equilibrada e rápida. Tá? Então, as coisas ficam mais fáceis. Né? Ah, e Deus providenciou essa capa, podemos dizer assim, né? Desse quebra-cabeça da vida, né? Que são as Escrituras. Nós temos aqui, né? sim, Que são as Escrituras. Elas são a fonte preciosa que responde a essas inquietações que a gente acabou de mencionar. Né? Ah, e nós podemos, através dela, entender, certo? Que quando Deus fez essas coisas, quando Deus criou a vida, né? Ele fez com intencionalidade. Não foi por acaso. Não foi ao léu, né? Ele tinha uma intenção em fazer isso, né? Então, na abordagem que a gente quer trabalhar, essa questão que envolve, nós estamos falando de cosmovisão, né? Qual é o seu entendimento de mundo? Qual é o seu entendimento, das coisas? Qual é o seu entendimento de você, de mim, do contexto da humanidade? Né? Isso tem a ver com, chama de cosmovisão. A Bíblia traz uma cosmovisão e parte basicamente do processo criativo, que, mal ou bem, para muitos, certo? É uma explicação mais razoável do contexto do surgimento do universo. sim, Né? Isso é importante que a gente lembre. E essa questão vai estar sendo explorada, né? Quando nós falamos de ideologia de gênero, certo? A questão certo? É, nós podemos suportar a verdade? O Iranildo trouxe um texto bíblico, né, sobre o alerta de Paulo a Timóteo, falando dos tempos e da necessidade de pregar a palavra. Olha, Timóteo, os tempos serão assim. As pessoas serão dessa forma, dessa natureza, se apresentarão dessa maneira, certo? Mas olha, prega a verdade. Fala a verdade. Continua falando a verdade, né? Então, a pergunta é para nós, né? Nós podemos suportar a verdade?
Esse né? texto lá, Evaldo, ele diz que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão Exatamente. preferir se entregar às As fábulas. fábulas. Vamos. As fábulas. Então, essa é a grande pergunta. O Gruden, eu acho que é, ele tem um livro, né? Não tem fé suficiente para ser ateu, acho que é ele, né? Frank Turek, né? Onde ele faz uma abordagem sobre isso, né? Nós podemos suportar a verdade, certo? Por quê? O que é a verdade? A verdade é aquilo que é, né? A verdade é aquilo que é, né? Tá? Esse aqui é um copo de vidro, tá? Alguém pode contestar que isso aqui não é um vidro? Isso é fato, é real. Isso é verdade, né? Então, a verdade também pode ser dita como fidelidade de uma representação, certo? Em relação ao modelo ou ao original, né? Isso também a gente pode entender assim, né? Então, o fato é que as escrituras afirmam, né, em matéria de gênero, que Deus criou homem e mulher, tá? Macho e fêmea, né? E os definiu de forma biológica. Foi definido biologicamente, certo? E não é só a Bíblia que fala sobre isso, né? É, no mundo da ciência, né, muitos corroboram com essa afirmação bíblica, certo? Do entendimento do gênero como um aspecto biológico e não necessariamente um desejo, uma vontade, certo? Isso é fato, Sim. tá? Mas tem mais, tá? Nesse Tem que resumo aí, deixar para lá um tá? pouquinho Não, para discutir lá. isso aí é só um aperitivo, certo? Tá? Sim. Porque quando a gente entra nessa seara de verdade, né, da verdade, a gente entra numa esfera que pode ser até perigosa, né? Porque na sociedade atual, todo mundo diz, é a minha verdade. Isso se chama de privatismo, né, no mundo pós-moderno, A né? gente tira a questão não tem mais verdade absoluta, né? Aí começa a Tá? discussão que vai ser falado à É até noite, um né? paradoxo, né? Já, já, A pessoa chega, não existe a verdade absoluta. e Mas isso é uma verdade absoluta? O cara acabou de dizer uma verdade absoluta e diz que não não tem, tem verdade né? absoluta. Então, enfim, é interessante isso, né? Mas sobre essa questão da verdade, e aí só para poder talvez encerrar essa questão desse aperitivo, tá? Dessa degustação, o Winston Churchill, o chanceler inglês durante a Segunda Guerra Mundial, é, ele tem uma expressão que ele usou, né? E eu dou razão a ele por ter usado essa expressão. Ele disse assim: de tempos em tempos, os homens tropeçam na verdade, mas a maioria deles se levanta e segue adiante como se nada tivesse acontecido. Palavras de Winston Churchill, né? É muito interessante essa fala dele. É muito interessante, tá? Porque parece-me que ele está retratando os dias atuais. E, na verdade, certo, me lembra também uma fábula judaica que fala do dia que a verdade se encontrou com a mentira. Vocês já ouviram essa? Né? Um dia ensolarado, um dia de sol bonito, né? A mentira estava tomando banho no lago, né? E aí a verdade se aproximou e a mentira, dona Verdade, assim, você por aqui, este dia tão lindo, tão um sol tão bonito e tal, esse calor gostoso, e a verdade, né, por ser a verdade, né, foi olhar, averiguar se de fato era real aquilo, né? Constatou que de fato era o dia estava bonito, estava ensolarado, estava caloroso e tal. Até realmente um dia bonito, né? E aí mentira, pois é, né? E aqui esse lago refrescante e tal. Você não quer vir aqui se refrescar aqui no lago para aliviar esse calor? E a verdade, obviamente, confirmando aquilo que ela já havia testado, realmente, né? É um dia quente, pede um refresco, né? E aí a verdade tirou a sua veste, né? Colocou ali na beira do lago e para dentro do lago. Sorrateiramente a mentira saiu, pegou as vestes da verdade, se vestiu e foi embora.
E aí, a verdade, por ser a verdade, né? Como é que eu vou sair daqui? Eu não vou me vestir de mentira, né? Saiu nua, andando pelo caminho, né? E foi embora, e todo mundo, moral da história, certo? É mais fácil aceitar a mentira travestida de verdade ou vestida da verdade do que aceitar a verdade nua e crua, E crua. né? Então, essa é a questão, né? Essa é a questão, a verdade, né? A verdade tem a ver com algo que nós podemos falar porque vem de Deus. Eu estava lembrando, pensando sobre a questão de que as pessoas falam assim: olha, esses assuntos, ih, rapaz, vocês vão falar sobre isso, né? Porque tá aí bombando, né? E ataque de todos os lados. E algumas pessoas comentam, já ouvi, né? Esses assuntos, né? Cuidado, e aí que eles vão falar. E eu fiquei lembrando que nós, como cristãos, nós já temos uma base, né? Não é nossa opinião propriamente dita, Sim, né? A palavra é apenas entender o que a palavra diz, crer nisso e pregar isso, né? E eu creio que a Bíblia tem resposta para tudo que nós precisamos nesse mundo. E sobre essas questões, a Bíblia também já fala, bem já falo. né? E o nosso desafio é, é mostrar para a geração, para essa nova geração, o que a Bíblia já fala sobre isso, né? O que é o pensamento de Deus. E às vezes esse medo causa esse medo porque a gente é muito envolvido, né? Pelo Sim, que a gente ouve fora do que a Bíblia fala. E aí exatamente. causa esse medo de querer tratar algumas E é questões, claro né? que é um assunto que envolve, assim como outros assuntos, né? Envolve temas é, sensíveis, né? Sim, sim. Como o feminismo, família, né? Propriamente dita, né? E outros assuntos correlatos, né? Que são importantes dentro daquilo que nós entendemos ser a cosmovisão correta, né? Sim, Para viver. verdade. Então, tá aí como vocês falaram, aperitivo para temporada daqui dia 14, 15, 16 até dia 19, Chegando. né, para se falar sobre isso lá. E aí nós já falamos muito sobre a questão dessa geração atual, né? E qual o conhecimento bíblico da geração atual? Ele é sólido para defender a fé, é sólido, algo que me preocupa, né? Então, a gente vai falar sobre defender a fé, aquilo que eu acredito, independentemente das consequências, algo a ser falado à noite, né? E eu creio que muitos vão ter dúvidas sobre essa questão de ideologia de gênero, né? Ou ideia errada também, né? E sobre a questão do testemunho, o desafio, tem pessoas que preferem mais se esconder, estão tímidos, e eu creio que vai ser muito útil para eles, né, essas Uhum. questões. Mas fico pensando também, e pergunto para vocês nesse sentido, como é que vocês veem a fé da nova geração? Uma fé sólida para defender o evangelho, defender a fé em Jesus? Uma visão. Olha, eu creio que uma coisa importante é falar, quando se fala de fé, certo? E o cristianismo é prodigioso nessa questão, certo? Porque é o Schaeffer, né? A morte da razão, né? Quando ele traça a linha do tempo, né? Onde as coisas foram, aquilo que era bem definido, foi sendo quebrado e tal, certo? Essa questão de fé é importante que nós lembremos que a fé cristã, ela é baseada em fatos. Sim, Ela não é a fé na fé, o salto no escuro, como muita gente diz. Ao contrário, ela é bem estruturada, ela tem argumentos bem importantes e sólidos para mostrar, certo? Onde ela está assentada, onde ela está baseada, certo? E obviamente tem a ver com a centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá? É, então, entender isso é importante para essas gerações, para a minha geração também, né? E para gerações mais presentes. O que me deixa preocupado é que as gerações mais recentes elas têm se alimentado mais do que pessoas
simplesmente dizem do que as averiguações que elas mesmas podem fazer. Uhum. Tá? E aqui eu me lembro muito bem de um exemplo neotestamentário que tem a ver com os judeus de Bereia. Lembra dos judeus de Bereia? Né? Paulo saiu da Tessalônica, né, fugido, porque o pessoal lá, os judeus da Tessalônica, começaram a perseguir pelas coisas que ele estava falando, pela pregação que ele estava trazendo, né, baseada nas Escrituras. Uhum. E aí eles foram para Bereia, né, e lá eles encontraram também judeus. Mas a Bíblia diz que aqueles judeus de Bereia, eles eram mais, né, eles usavam mais a razão. E o que diz sobre eles? Que eles foram verificar nas Escrituras se de fato aquilo que Paulo estava dizendo era a si mesmo. Né? Então, muitas vezes, nós estamos, e aí a gente alimenta essa indústria da midiática, do disse-me-disse, né? Em certo sentido, né? Porque a gente não está fazendo as averiguações. Uhum. Né? E por quê? Porque nós fragilizamos a nossa busca pelo conhecimento, né, da palavra, né, das Escrituras. Então, é preciso crescer nessa matéria. É preciso ser Uhum. como os judeus de Bereia. Vamos lá, vamos verificar se o que o Ivaldo está dizendo, se o que o Daniel diz, o Irã e outros estão dizendo aqui, se de fato é a si mesmo. Né? E questionar. O cristianismo, na verdade, é um fenômeno questionador. As civilizações que se surgiram assentados no cristianismo, foram gerações que questionaram Uhum. a sua própria realidade. Né? E talvez por isso a gente chegou a esse nível de tanta liberdade, né, que é importante. Né? Que é importante. Então, a todos nós, acho que vale a pena a gente reconhecer muitas vezes que nós temos uma responsabilidade nesse contexto de estimularmos uns aos outros a essa busca, né, de Sim. averiguação das coisas, de ter um olhar crítico sobre tudo que se diz e que se vê. Uhum. Né? E isso vale a pena estimular essa geração que está aí. Pergunta difícil de ser respondida, porque ela volta pra gente, né? Sim, Ela sim. volta pra gente. Enquanto o Ivaldo tava falando aqui, eu tava rememorando a minha caminhada desde os 12 anos, e eu lembro, eu posso citar alguns nomes sem ser injusto com os que eu não citarei, né? Porque são nomes que realmente fizeram muita diferença na minha vida, como Egon Paulit, Eliezer Trindade, Lloyd Trindade, Ivaldo Trindade, né? Ivaldo e família, e Egon em família, né? Porque o que esses nomes têm a ver com quem eu sou hoje? Essas pessoas andaram comigo. Elas investiram tempo na minha vida. O Egon saía, ainda solteiro, ia jogar futebol num dia de chuvoso, de tarde, para gastar tempo com um adolescente de 12 anos. Né? Me recebia também na casa, me ensinava. ah, Quando eu comecei a participar na igreja, a Cidade Nova e Coqueiro eram unidas, né? E depois elas seguiram cada um seu caminho. E nessa transição, o Eliezer Trindade, que vinha a ser irmão do Ivaldo Trindade, e a Lloyd Trindade, que vinha a ser irmã do Ivaldo Trindade, Então tá por eles aqui. se revezavam, né? Na escola bíblica, domingo um, domingo outro. Eu lembro perfeitamente, perfeitamente. A Lloyd ensinava música pra gente, ela escrevia as cópias à mão. Não tinha impressora, ela escrevia à mão. E no domingo ela entregava uma cópia para cada um. Eu posso cantar músicas que eu aprendi quando eu tinha 14 anos, que a Lloyd escrevia à mão. Eu posso recitar textos que eu aprendi sentado com o Egon, Uhum. estudando. Eu posso relembrar conversas que eu tive com o Ivaldo de, de muito tempo. Então, Tudo, né? hein? A gente Sobre fala tudo, sobre tudo. Sobretudo. sobre tudo, Era. né? E o que essas pessoas têm em comum, né? Eu vou usar uma expressão antiga, mas eu acho que ela ainda vale. Eles gastaram tempo, né? Eles investiram tempo Uhum.
com o Iranildo de 12 anos, com o Iranildo de 14 anos, com o Iranildo de 16 anos, com o Iranildo de 18, de 20, 22 e até bem recentemente, né? Ah, e isso é uma coisa que volta para mim, né? Não quer dizer que eu nunca tenha feito isso com ninguém, não posso dizer isso. Você vai reproduzir isso. Sim, já reproduzi, né? Mas sempre vai voltar para a gente, porque a sua pergunta é como é que eles estão hoje, né? E eu concordo com o Ivaldo que talvez estejam recebendo pouco e também procurando pouco, né? E a Sim. gente volta para aquele ponto anterior, né? De quem estão recebendo e como estão recebendo. Recentemente eu vi uma pessoa publicou num grupo, né? E era a foto de um livro. Eu não sei a origem, não sei o título do livro, mas essa publicação ela falava sobre Hebreus, e lá já começava dizendo assim, conforme Paulo escreveu em Hebreus, né? Então já começou daí, né? E ela diz assim, porque nós temos uma grande nuvem de testemunhas, e ela se reportava às testemunhas como sendo as pessoas, os seus amigos. Uhum. Não é isso que está dito lá, né? Não, as testemunhas em questão, todas aquelas que foram citadas antes, né? Os heróis da fé e todas aquelas que estão lá. Então, embora a mensagem tentasse ser boa, mas ela estava fora de contexto do que de fato está dito, né? Então, no final das contas, ela estava ali se equilibrando entre uma boa coisa, olha, você tem que ter uma vida assim, assim, porque as testemunhas estão aí lhe vendo, mas estava utilizando um texto que estava fora do contexto. Então, além de tudo, é quanto estão, se estão e como estão recebendo essas informações, né? Sim. Então, isso volta para a gente, reforça a nossa responsabilidade, reforça nosso compromisso, né? Mesmo respeitando opiniões contrárias, porque isso também vai acontecer, né, Ivaldo? Com Você pode certeza. colocar e dizer. E tem uma outra coisa, sem querer de forma alguma polemizar, eu acho que é uma coisa que a gente também precisa discutir enquanto igreja, são princípios que são para a igreja em relação às pessoas que não são da igreja, Uhum. né? Diz, não julgueis para não ser julgados. Então, a gente tem a convicção, a gente precisa falar dessa convicção sem correr na falha de julgamento que não pertence a nós. Ou, por exemplo, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Isso eu não estou falando no nosso contexto local, estou falando de um contexto geral, por tudo que tem acontecido, que aconteceu nos últimos tempos, e onde a igreja se envolveu num processo que foi danoso, inclusive, para a imagem da igreja, entrou numa espiral, numa confusão política que ela não estava preparada, talvez, para isso e acabou confundindo coisas, né, que são é, meramente culturais e que não são bíblicas, vamos dizer assim, né? Mas é uma discussão para lá para o acampamento, só para dizer que a gente precisa chegar nesse entendimento de que há necessidade e que a gente precisa falar, e a gente ainda precisa falar de acordo como é que eu posso dizer? De uma forma aceitável, biblicamente aceitável, né? Sim. Nesse sentido que eu falo, não de não violência. Convicção é diferente de não ter um canal de comunicação, de não ouvir o outro lado, né? O Ivaldo começou a fala dele falando sobre Jesus ter andado com pessoas que seriam canceladas naquela Cancelado no época, seu né? tempo. Então, quem mais tinha convicção do que ele, né? Ele sabia de tudo, né? E aí talvez isso que eu estou falando agora não é simplesmente para os acampantes, é para a igreja como um todo, né? Sim. Ele dizia, olha, eu não vim para buscar quem estava o bom, eu vim para buscar o que estava perdido, eu vim para o que está doente, né? Então a gente tem que ter apenas essa sensibilidade, né? E quando eu digo sensibilidade, eu não estou falando de abrir mão de qualquer convicção, de qualquer princípio. Estou falando no sentido de alcançar quem precisa, da forma melhor possível, né? Então, eu estou falando isso porque, como cristão mesmo, a, a, a minha impressão, a impressão que eu tive, né, nos últimos anos, isso envolve questões políticas que a gente não vai discutir aqui, mas a igreja se envolveu em situações e tem se envolvido em situações
que até prejudica a própria evangelização, testemunho, e a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa se cercar das recomendações bíblicas, né? De dizer, olha, Sim. você tem que falar, né? Então, Mas não tem que julgar. Por exemplo, apenas um sim. exemplo que eu estou dando. Então, entrar, né, em algumas discussões da atualidade nem sempre revela o conhecimento bíblico, né, sólido nas discussões. Por isso gera polêmicas desnecessárias, gera até divisões também no meio cristão, né? E, Sim, e é interessante isso, porque eu estava falando sobre a questão da verdade. Se a gente pegar o texto lá de Efésios, capítulo 4, o contexto é a verdade. Né? Versículo 25 em diante, diz assim, né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. O próximo não é o meu amigo, o da minha igreja, é quem está próximo. Né? É, mas, na esteira de falar a verdade do texto bíblico que eu estou aqui utilizando, certo? Ele chega ao ponto de como falar a verdade. Né? Ele fala do tipo de linguagem que a gente deve utilizar para falar a verdade. Né? E ele diz que a nossa fala, o uso correto dela, deve transmitir graça às pessoas que ouvem. E graça tem a ver com misericórdia. Né? Graça tem a ver com misericórdia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, sim, certo? Porque a gente tem que falar com misericórdia. o Certo? Ivaldo explicou em palavras mais bonitas o que eu estava querendo dizer. Muito obrigado. É muito interessante porque esses temas são muito polêmicos, né? E Sim. muitas vezes a gente parte do pressuposto de eu estou sendo atacado, então eu vou revidar, certo? Mas não é isso que a Bíblia diz E necessariamente. essa Né? fala não é uma fala para amenizar qualquer situação, é uma Sim, fala de experiências. Uma fala de já tivemos discussões e que não valeram a pena, já tivemos insistências que não valeram. Às vezes, o testemunho melhor é calado. Às vezes, né? Sim. Ou ainda, se o seu testemunho falado não for condizente com o calado, já dizia o Sérgio Pimenta, né? Fala bem melhor o mudo do que o que. Então, é nesse sentido essa fala, né? Então, é, isso volta, essa sua última pergunta, ela volta a responsabilidade para a gente muito grande, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, eu até aproveito e falo para galera que está indo para o acampamento, não pensem que quando a gente está lá ensinando, é porque a gente sabe tudo e porque a gente nunca cometeu algum erro sim, relativo ao que a gente está falando, né? É preciso entender isso, né? Sim. A espiritualidade nesse sentido não está em de que, não, Ivaldo nunca errou. Com certeza ele errou, ele sabe que errou, ele já deve ter conversado algumas vezes em relativo ele, né, e Deus em relação aos erros dele, eu aos meus, né? Então essa fala é da experiência de quem já passou por algumas situações, né? E já testou quando ele fala sobre uma linguagem temperada, uma linguagem com misericórdia, uma linguagem que transmita graça, né? E não confundir com uma linguagem calmínea, não é isso que ele está dizendo, mas é no sentido da sensibilidade com a miséria do outro, né? Sensibilidade com a miséria do outro. Então, essas experiências são boas, né? Às vezes e muitas vezes na nossa geração atual, a pessoa só quer ser ouvida. Em algum momento ela vai falar, ela vai ouvir também, né, o que a gente quer falar, mas no primeiro momento ela só quer ser ouvida. Uhum. Eu até compartilho uma experiência da Luciana, que ela tem uma amiga que nós gostamos muito, né, que está se tratando de uma doença, e é uma situação estava muito grave e tal, né? E a Luciana disse: Olha, a amiga disse assim: Tu pode fazer minha fisioterapia? Eu te pago. Ela disse: Não precisa me pagar, né? Eu quero te pedir uma coisa: Tu pode me ouvir o que eu tenho para te falar? Então elas combinaram 10 sessões. A Luciana ia fazer e depois elas iam ler algum texto e a Luciana ia falar. Uhum. A pessoa concordou. E ao final das 10 sessões, a Luciana me perguntou o que que eu achava que deveria acontecer. Eu disse: Agora você a libera do compromisso. Você fez a sua parte. E se ela quiser continuar ouvindo,
ela vai continuar ouvindo. E muitas vezes, algumas vezes pelo menos, ela chamou, Luciana, vem para a fisioterapia e para falar algo, né? Então, não precisa empurrar a porta, né? Jesus mesmo não fez isso, né? Ah, vou aqui invadir o coração de vocês. Não, eu tô aqui, quero entrar aí. Mas ele falou mansamente, ele falou com misericórdia, ele falou com graça, ele foi contundente nas posições, quando disse, Sim. isso aqui vai dar errado, isso aqui pode dar errado aqui, Não deixou de né? falar a Não verdade, deixou né? de falar a Sim. verdade, mas ele sempre disse, olha, vem, as pessoas estão, eu acho que não se tem uma geração que está cansada e sobrecarregada, é a nossa, e é curioso porque é uma carga invisível. Sim. É uma carga invisível, não é uma carga de eu estou trabalhando muito porque eu estou obrigado, estou sendo forçado a trabalhar. As pessoas vão se ocupando de coisas sem perceber, né? Um bom exemplo disso que eu estou falando são as séries, né? Essas de streaming que a gente vê. Não dá tempo nem da gente respirar, já começa outra. E esse cidadão fica preso querendo saber o que vai acontecer. E ele mesmo se obriga. Eu preciso terminar essa série. Quem disse? Eu nunca terminei de ver Lost, eu não sei o que aconteceu no final. Eu aproveitei Nem o que eu vi. comecei. Eu aproveitei o que eu vi. Um dia, se me der vontade, né? Eu estava dizendo para os meus amigos agora do trabalho, se eu vou sair de férias amanhã, eu só quero ver filme repetido. Tu quer ver filme repetido, que eu não quero ter o trabalho de pensar. Eu já quero saber o que vai acontecer. Se eu quiser dormir, eu durmo. Se eu quiser, né, fazer outra coisa, eu faço. Se eu precisar tomar uma água, eu não vou ficar ansioso porque eu perdi algo, né? Já até Sim. escolhi os filmes que eu quero ver, né? Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, Titanic, porque eu já sei o que vai acontecer, Karate Kid, né? Então, essa carga que eu acho que Jesus se referiu lá, olha, as pessoas estão sobrecarregadas com dores, ou com doenças, ou com uma série de situações, mas hoje é uma carga invisível que às vezes a própria pessoa se coloca. Esse exemplo das séries do streaming é um exemplo, né? Ah, eu preciso terminar e a pessoa passa o dia ansiosa. Ela quer que termine o trabalho, o expediente, ela precisa chegar à noite porque ela precisa saber o que aconteceu. Maratonar. Aí, quem disse que ela precisa saber É o que verdade. aconteceu? Não fazer nada, às vezes, é maravilhoso. Tem um autor que Sim. fala que ele escreveu um livro sobre o ócio criativo, Então, certo? É bem interessante. chega uma certa idade, né, Ivaldo, que a gente aprecia muito, né? Uma rede, um Mas olha, mas sobre essa balançadinho, questão né? de streaming, é, é interessante porque, claro, a gente assiste aquilo que a gente gosta, né? Mas eu já assisti séries, certo? É, que eu fui impelido a assistir porque pessoas disseram: assiste, por favor, e emita sua opinião sobre ela. Né? Então, isso é muito interessante, tá? Porque às vezes você precisa também buscar entender o contrário, ou aquilo que talvez não seja o seu gosto, tá? Dentro dessa cultura que a gente está trabalhando, que é a ideia de chegar a um nível de ser espezinhado, cancelado, num contexto. Né? Então, é muito interessante isso. Você falou sobre a questão de falar e tal, eu lembrei que o meu perfil aí nas redes sociais, eu não sei se todas, mas eu tenho uma frase lá, né? Talvez as meninas se lembrem, né? Quando falares, eu não sei quem é o autor, né? Mas eu gosto demais dela. Quando falares, cuida para que as tuas palavras sejam melhores que o teu silêncio. Acho que é uma boa dica para a gente se manifestar, Sim, né? sim. Se você vai falar, certo? É algo que não vai ajudar, é melhor ficar calado, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, e essa consciência exige de nós aquele velho ditado, era o Rubem Alves, se eu não me engano, que ele dizia assim: eu ouço muita propaganda e tal de cursos de oratória, né? E eu não vejo quase nenhuma sobre a escutatória. Né? E é exatamente isso. As pessoas, certo? Elas querem falar.
elas não têm a disciplina de ouvir. Eu ouvi, É. verdade. Então, ouvir é a primeira coisa, a primeira premissa, né? Nas escrituras falam isso, né? Todo homem seja tardio para se orar, né? Pronto para ouvir, né? Primeiro você tem que ouvir, né? Aí depois você fala ou, né? Às vezes o teu silêncio é mais contundente do que a própria fala. Muito bem. Interessante. Iranildo e Valdo. Até combinou, né? Irã e Valdo. O assunto, a conversa está muito boa, muito agradável mesmo. A gente nem vê o tempo passar. Mas, assim, já caminhando para a parte final do nosso bate-papo, né, da nossa conversa aqui, uma palavra de ânimo para os acampantes, aqueles que já estão de malas prontas para estarem lá, e aqueles que ainda, como eu falei anteriormente, né, que estão em dúvidas, que ainda estão procurando algum tipo de, de recurso para estar lá. Então, uma palavra de ânimo, diante do que nós falamos, do que vai ser tratado lá, de uma forma mais profunda, né? E não só da na questão dos estudos em si, mas das conversas informais, né? Nos horários livres, enfim, tipo, a gente ouve muita coisa e tem oportunidade de falar também muita coisa com os acampantes e equipantes também. Então, uma palavra de ânimo para quem vai estar lá no acampamento, começando com o Irã. Vão. Vão. Essa é Eu ia boa. dizer, Pronto, pastor. encerrou. Eu ia dizer assim, vão se você, não vocês vão ser cancelados, mas aí ia acabar tudo que eu falei antes, né? Não serão cancelados, né? Só perderão a oportunidade. Então vão. Vale a pena. E até aproveitando a sua pergunta, viu? Sim. O senhor falou sobre recursos e tal. Ah, o meu primeiro acampamento eu tive que trabalhar, tinha 13 anos, no Instituto Linguístico. Uhum. Tinha uns americanos lá e tal, e eles gostavam de ajudar e para não sair de, como a gente costuma dizer, de mão beijada, a contraprestação era a gente trabalhar, né? E eu trabalhei, eu me lembro, eu não lembro se era cruzeiro, se era, qual era a moeda, mas é como se fosse, já que tá, acho que 250, né? Era como se fosse R$ 50. Então, cada dia seria R$ 50. E a gente foi, trabalhou muito, a gente trabalhou, a gente fez mudança, a gente limpou o terreno deles era enorme, a gente limpou, tirou todas as folhas, acabava de um voltar, que já tinha caído de novo, enchia a carrocinha, levava, e a gente trabalhou durante um tempo. Foi o meu primeiro acampamento, foi assim, e foi muito legal. Nossa ida para lá foi de ônibus, de linha, era o Belém São Miguel, não existe mais, agora é o Paragominas que passa lá, né? Mas tinha uma linha Belém São Miguel, que fazia. E não tinha todas aquelas habitações, não tinha internet, né? Era uma coisa assim bem mesmo mais isolada e tal, bem sossegada mesmo. A gente na volta esperava o ônibus na frente, lá na pista, no acampamento, né? Então, relativamente, comparativamente, hoje está, digamos assim, por esse aspecto, mais fácil de ir, né? Tem os ônibus que vão, que levam, né? Etc e tal. Então, vão. Eu acho que a gente pode ter a oportunidade de ter conversas como essa. E até eu aproveito o ensejo para lançar um desafio pro pessoal. Eu acho que é de 13 anos para cima. De 13 até a idade que tiver lá de acampante, 30, 40, 50. Quem disse, quem disse que um jovem de 13, de 14, de 15 anos não pode ter uma conversa altamente produtiva com dois jovens senhores de 40, 60, 50 anos? Sim. A gente já teve 15, a gente já teve 20, a gente já teve medo de um monte de coisa, a gente já casou, já teve filho, a gente gosta de conversar. Então eu vou lançar um desafio aqui. Sentem, escolha um preletor, escolha um equipante, senta do lado dele, bate um papo sem precisar do celular, da rede social, né? Sim. Vamos tentar voltar. Aí o Ivaldo acabou de falar sobre ouvir, né? Sobre ouvir. É isso. A gente quer ouvir, quer ser ouvido também, né? Geralmente quando a gente dá palestra, a gente é ouvido, então não custa nada também te ouvir, né? Pô, O que a pessoa tem para falar para a gente. Então a gente está lá não somente para dar o estudo, a gente está lá para servir, né? E nesse contexto, servir pode ser falar, pode ser ouvir,
pode ser orar, pode ser jogar futebol até, né? Qualquer outra coisa que a gente vai estar lá naqueles 4 dias. Se eu fosse vocês, eu iria. Tá certo, muito bom. Ivaldo, a palavra de ânimo aí. Ânimo. Você falava de ânimo? Ah, olha, gente, uma coisa é certa. Se você não chegar, a gente vai ficar sem ânimo, tá? Então, se anime. Se ainda falta alguma coisa, estratégias que o Irã já falou aqui. E para a próxima temporada, faça com mais antecedência. Você vai estar folgadinho na hora que o dia chegar. E, para os equipantes, aproveitem como acampante aquilo que provavelmente vai ser falado lá e se coloque na condição de alguém que pode receber e não só como alguém que está para dar. Eu sei que é mais importante dar do que receber, mas coisas muito preciosas serão dadas ali por outros e você pode receber. Muito bem. Olha, desde já nós agradecemos grandemente a presença de vocês. A conversa muito produtiva mesmo. Eu estou assim edificado com tudo que foi conversado aqui, né? E o pessoal de casa, estamos encerrando o nosso terceiro episódio do nosso PAPcast, o podcast da Primeira Igreja Evangélica dos Irmãos no Pará. E nós contamos com a sua colaboração, curtindo, assistindo e também compartilhando os episódios. Também agradecemos nossos patrocinadores, irmãos que têm empreendimento, que têm contribuído para a execução desse programa. Então, exortamos você se tiver alguma necessidade, né, de algum serviço, procure esses irmãos que você tem visto aí no nosso programa. Tá bom? Pessoal, como eles falaram, tá aí um incentivo, a palavra de ânimo de irem para lá, né, estarem animados realmente para tudo que vai acontecer, tudo que tem sido organizado, né, nessa temporada de julho de 2023. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade especial de conversarmos sobre isso, de usarmos essa ferramenta para chegar até você e levando uma palavra de incentivo, uma palavra que às vezes confronta também, mas necessário para o seu crescimento. Deus abençoe você, abençoe sua família, em nome de Jesus. Abraço a todos.